Quando o Irã perdeu para Israel na Guerra dos 12 Dias, chamou atenção a ausência de sua força aérea, tradicionalmente orgulho das Forças Armadas. Só ouvimos sobre os aviões iranianos sendo destruídos no solo pelos israelenses. O Irã tomou a decisão certa aqui e nem sequer tentou impedir os israelenses no ar com sua força aérea atrasada e completamente obsoleta. No futuro, se houver outro confronto, caças israelenses ou americanos modernos, como F-15, F-16 ou F-35, não enfrentarão mais os antigos F-4, F-5, F-14 e poucos MiG-29 iranianos, mas aeronaves de combate modernas. Os russos Sukhoi 35. A Rússia começou a fornecê-los em troca de drones e munição iranianos. Ao mesmo tempo, documentos vazados da empresa russa de armamentos Rostec indicam que o Irã poderia receber até 48 Sukhoi 35 SFs. Este vídeo explica por que o Irã precisa desses caças. Como surgiu essa aquisição? O que a Sukhoi 35 oferece tecnicamente frente aos adversários F-15, F-16, F-35, J-10, J-17 Rafale e Eurofighter? E quais são as consequências geopolíticas? Isso tem... Caramba, agora economize mais na Holly usando meu código. Não era de forma alguma normal que a Força Aérea iraniana tivesse que se esconder de seus inimigos, apenas para manter seus pilotos vivos. Nas décadas de 1960 e 1970, o país era uma monarquia bem relacionada aos Estados Unidos. Shah Mohammad Reza Pahlavi usou o dinheiro do petróleo iraniano para criar uma das forças aéreas mais poderosas e modernas do mundo. A então Força Aérea Imperial Iraniana, Imperial Iranian Air Force, era a quinta força aérea mais poderosa do Ocidente. Ela era fortemente integrada aos programas militares dos Estados Unidos da América, muito bem treinada e tecnicamente acima da média. O Irã não comprava apenas aviões, mas os melhores que os Estados Unidos da América exportavam. Primeiro o F-86 Sabre, depois o F-84 Thunderjet, o F-5 Tiger, segundo e os F-4D e Phantom II, e como objeto de prestígio absoluto, o F-14 Tomcat, incluindo os mísseis AR de longo alcance e EM-54 Phoenix, um equipamento, claro. O Irã foi o único país do mundo fora dos Estados Unidos que possuía o F-14. Isso mostra a importância que Washington atribuía ao regime do Shah como pilar regional contra a União Soviética. Também houve grandes investimentos em infraestrutura, manutenção, bases aéreas, depósitos de peças, treinamentos nos padrões dos Estados Unidos da América e início da defesa aérea integrada. Antes de 1979, qualquer força aérea regional teria dificuldade contra o Irã. Com a Revolução Islâmica de 1979, essa base desmoronou da noite para o dia. Os Estados Unidos cortaram todas as relações militares, interrompendo peças de reposição, munição e apoio técnico. Milhares de pilotos, técnicos e oficiais treinados no Ocidente foram demitidos, presos ou fugiram para o exterior. Os novos governantes desconfiavam da antiga elite da Força Aérea, vista como leal ao antigo regime, o que resultou em mais perdas de competência. O Irã manteve seu hardware, mas perdeu o ecossistema necessário para operar aeronaves modernas de forma sustentável. Quando Saddam Hussein atacou o Irã em 1980, a Força Aérea enfrentou um paradoxo. Ela tinha jatos americanos modernos, mas poucas peças de reposição e perdeu pilotos experientes. Ainda assim, a Força Aérea iraniana teve bom desempenho na guerra, graças à coragem, improvisação e estoques de tecnologia ocidental. Mas o preço foi enorme. Os F-14 atuavam como radares voadores, mas sofriam grande desgaste. Já os F-4 e F-5 ficaram sobrecarregados, aumentando acidentes e falhas. Os aviões foram canibalizados, desmontaram algumas aeronaves para manter outras voando. Até 1988, a frota estava reduzida e tecnicamente esgotada. A guerra custou ao Irã não apenas vidas humanas e poder econômico, mas também o núcleo de sua superioridade aérea. 3 anos depois, em 1991, Saddam Hussein permitiu que parte de sua força aérea voasse ao Irã para proteger aviões dos ataques aliados durante a Primeira Guerra do Iraque. Poucos anos antes, o Iraque e o Irã ainda estavam envolvidos em uma guerra sangrenta.
Aparentemente, o ditador em Bagdá ainda acreditava que poderia recuperar os aviões do Irã. O Irã simplesmente os confiscou e depois os colocou em serviço, o que fez com que, entre outros, Mirage F-1 e Sukhoi 22 entrassem para a Força Aérea Iraniana. O Irã queria modernizar mais aviões, mas nenhum deles seria eficaz contra um adversário competente com equipamentos modernos. Mas as sanções internacionais quase impediram isso. Jatos ocidentais foram excluídos politicamente e Rússia e China também hesitaram. A Rússia evitou arriscar sua relação com Israel, Egito e estados do Golfo. A China limitou-se quanto a armas estratégicas e o Irã adquiriu só alguns MiG-29 e Sukhoi 24 russos. Não foi modernização, só um remendo. Com a revelação do programa nuclear iraniano, sanções internacionais foram impostas, restringindo ainda mais a renda e as vendas do Irã. Sem fontes estrangeiras bem-sucedidas para novos caças, o Irã tentou desenvolver seus próprios modelos. Já durante a guerra Irã-Iraque, o país começou a usar engenharia reversa para produzir peças de reposição para seus próprios caças, a fim de mantê-los em condições de voo. A indústria aeronáutica criada então tentou desenvolver seus próprios projetos, ou melhor, supostos projetos próprios. Nos últimos anos, foram apresentados com orgulho os seguintes modelos: a Saksh, Sakesh, Kofsar e o projeto de relações públicas CARE 313. A realidade era que, na maioria das vezes, tratava-se de células de F-5 modificadas ou protótipos com valor militar limitado. O Irã não consegue fabricar em série motores modernos, radares varredura eletrônica ativa a fusão de sensores ou aviônica avançada. O avião Stealth KHIR-313 não era nem isso. Era uma maquete que nem sequer era capaz de voar. O Irã já produz drones de qualidade e fabrica muitos mísseis, inclusive de cruzeiro, mas ainda não consegue fazer caças completos, muito menos de quarta ou quinta geração. Como faltava uma força aérea forte, o Irã apostou em outros instrumentos. Ele conta com proxies como Hezbollah, Houthis, milícias xiitas, além de mísseis balísticos e drones. Essa estratégia tornou o Irã perigoso na região, mas não o capacitou para a defesa aérea. A guerra israelense contra o Irã, assim como o ataque dos Estados Unidos da América em 2025 mostraram isso claramente. Os sistemas S-300 foram desativados, os F-14 destruídos no solo e não se viu nenhum dos caças interceptadores iranianos no ar. O Irã foi desmontado militarmente diante do mundo todo porque lhe faltava uma força aérea moderna. Muitos só retomam os cuidados consigo em janeiro. Eu conheço bem isso, mas justamente em dezembro, quando está frio, o dia a dia fica estressante e a gente recebe menos sol, faz ainda mais sentido para mim manter as rotinas. Por isso, mantive minha rotina matinal simples. Um copo de água e uma dose de AG1. AG1 se tornou uma parte fixa para mim, porque assim sinto que começo o meu dia com uma base sólida. Costumo trabalhar muito, viajar bastante e nem sempre me alimentar bem fora de casa. A G1 me ajuda a não deixar faltar vitaminas, minerais, fitonutrientes, culturas probióticas e fibras. Não digo que seja só por isso, mas desde que uso a G1 me sinto mais estável, especialmente na energia e digestão. Para mim era essencial que o AG1 seguisse critérios científicos. A fórmula, fruto de mais de 15 anos de pesquisa, é continuamente aprimorada. Considero especialmente interessantes os estudos clínicos randomizados, duplo ou triplo cegos, controlados por placebo. Isso não é, de forma alguma, algo comum nesse setor. Esses estudos mostraram que alguns nutrientes do AG1 têm rápida biodisponibilidade e que o microbioma, ou seja, as boas bactérias intestinais, pode melhorar de forma mensurável. Claro que não posso dizer com certeza o quanto disso eu sinto pessoalmente, mas os dados são convincentes o suficiente para que eu inclua isso na minha rotina. O AG1 também é verificado de forma independente pela Corner List e pela Informed Choice, e cada lote é testado em laboratórios externos quanto à segurança e qualidade. Inclui substâncias proibidas, metais pesados e parâmetros microbianos. Caso queira testar o AG1, desconto especial de boas-vindas por tempo limitado no www.drinked1. Com Migeschichte, os €69, não 87. O kit de boas-vindas com shaker, lata e colher está incluso gratuitamente. A assinatura é flexível, pode ser pausada ou cancelada a qualquer momento e tem garantia de devolução em 30 dias. Se você não quiser esperar até janeiro,
Acesse www.drinkard1.com/mgeschichte. Incluindo substâncias proibidas. Nobel Present Stereo. Para não arriscar Israel, Egito e estados do Golfo, a China exportou alguns sistemas, mas evitou vender aviões de combate avançados. Com isso, o Irã recebeu apenas MiG-29 e Sukhoi 24, o que não permitiu uma modernização substancial. A situação só mudou com o ataque russo à Ucrânia. A Rússia ficou sob considerável pressão militar e industrial e teve que substituir sistemas que foram perdidos devido às sanções ocidentais. A indústria de drones iraniana ofereceu a Moscou exatamente o que precisava: sistemas não tripulados, produzidos em massa e de baixo custo. Isso criou uma nova dependência mútua. Teherã percebeu que surgiu uma oportunidade histórica de obter acesso à tecnologia militar moderna pela primeira vez em décadas. Moscou, por sua vez, passou a tratar o Irã como um fator-chave de segurança pela primeira vez e estava disposta a fornecer sistemas de armas que antes eram considerados tabu. Vazamentos industriais, incluindo documentos da Rostec e da Kret, mostraram que o Irã encomendou 48 Sukhoi 35, cuja entrega está prevista para os anos de 2026 a 2028. Antes foram relatados supostos pousos de Sukhoi 35 em Teherã. No entanto, permaneceu incerto se esses aviões seriam realmente destinados à Força Aérea Iraniana. O pedido relatado coincidiu com declarações de oficiais iranianos sobre ampla renovação da frota. Com esse pedido, o Irã criou a base para, a médio prazo, estabelecer uma estrutura de esquadrão sustentável. O fator decisivo é que não apenas o número de aeronaves é relevante, mas também a capacidade de mantê-las operacionais de forma contínua. Um desafio que o Irã só superou parcialmente até agora. Todo o negócio se baseou em uma troca mútua de capacidades. A Rússia recebeu drones iranianos, munição e apoio técnico que foram usados diretamente na guerra da Ucrânia. O Irã, em troca, recebeu sistemas que compensaram parte de sua fraqueza militar, como o Sukhoi 35 e componentes modernos de defesa aérea. Essa parceria rapidamente evoluiu de uma simples troca comercial para uma ligação estratégica, que uniu ambos os lados em termos de segurança mais do que nunca. Destaca-se o plano de criar uma linha local de montagem final, segundo o relato. Documentos russos indicaram que, no futuro, os componentes deverão ser reunidos e mantidos no Irã. A medida deu a Teherã esperança de avançar tecnicamente, mas também gerou nova dependência estrutural. Tecnologias-chave, motores, Bradavionics e softwares seguiram sob controle russo. O Irã ganhou capacidades operacionais, mas não autonomia tecnológica. Montar localmente não significa saber construir aviões. Assim como montar um armário não faz alguém fabricante de móveis. Montar móveis suecos não quer dizer saber fabricá-los. A manutenção futura é facilitada quando há pessoal experiente na montagem dos aviões e com as ferramentas certas. A entrega do Sukhoi 35 provocou reações perceptíveis tanto regionais quanto globais. Israel considerou a modernização da Força Aérea Iraniana um desafio estratégico. Os Estados Unidos classificaram o acordo como mais um elemento de uma aproximação em termos de segurança entre Moscou e Teherã. A Rússia, por sua vez, tem a Espanha. Teherã aceitou conscientemente os riscos associados, porque o acesso a aviões de combate modernos era considerado indispensável do ponto de vista da segurança. O Sukhoi 35 é um caça-pesado de superioridade aérea que une alcance, desempenho cinético e grande capacidade de armamento, mas com aviônica moderna limitada. Sua estrutura vem da família Sukhoi 27, mas foi otimizada aerodinamicamente. Os dois motores AL-41 F1S proporcionaram uma relação empuxo-peso excepcional, que, junto com o controle de vetor de empuxo,
é um dos principais pontos fortes do Sukhoi 35. As características do Sukhoi 35 são os motores AL-41F1S com vetor de empuxo controlável e o radar IRBIS-E, um sistema matriz eletronicamente escaneada passiva poderoso. Matriz eletronicamente escaneada passiva de alta potência rastreia 30 alvos e engaja 8 aéreos ao mesmo tempo. Segundo informações russas, ele pode detectar alvos de 3 metros quadrados a até 400 quilômetros de distância quando seu radar está emitindo em feixe concentrado. A Sukhoi 35 conta com sensores Infrared Search and Track para detectar passivamente alvos por fontes de calor. Isso permite que ela veja alvos sem usar o radar ativo, embora a distâncias significativamente menores. Também possibilita rastrear aeronaves stealth invisíveis ao radar por sua assinatura térmica. A Sukhoi 35 também tem antenas de banda L nas asas para detectar aeronaves stealth de perto. A Sukhoi 35 também se destaca pela alta capacidade de armamento. Ela pode carregar até 8 toneladas de armamentos. Ela também pode usar mísseis guiados R-77-1 e R-37M modernos. A Sukhoi 35 se destaca pelo alcance, potência e manobrabilidade. Porém, ela fica atrás dos caças ocidentais de 4,5 geração em fusão de sensores, redes de dados e guerra eletrônica, e quinta geração, ficando para trás em relação aos caças de gerações. Ainda não se sabe se o Irã terá a melhor versão ou apenas uma exportação simplificada com menos recursos. Tanto o F-16 quanto o F-15 receberam radares varredura eletrônica ativa modernos em suas últimas modernizações e, portanto, superam claramente o Sukhoi 35 em aviônica, guerra eletrônica e combates além do alcance visual, ou seja, em combate de longo alcance. A Sukhoi 35 se tornaria perigosa para eles em condições iguais, especialmente em combates de curva, o chamado dogfight. No entanto, isso é extremamente improvável, especialmente com o uso simultâneo de aeronaves ocidentais de reconhecimento e controle de combate AVEX. A situação é parecida com Rafale e Eurofighter, também utilizados no Golfo. Em combates conectados, caças ocidentais têm vantagens claras. Já o Sukhoi 35 se destaca no uso de armas em combates próximos e isolados. No entanto, isso é muito improvável em combates contra aeronaves conectadas e guiadas por AVEX. O Sukhoi 35 deu ao Irã a plataforma de caça mais moderna desde 1979. Seus pontos fortes estão claramente no alcance, superioridade aérea em curto alcance, desempenho cinético e na capacidade de empregar mísseis ar pesados como o R-37M. Ao mesmo tempo, ela ficou atrás do campo de batalha digital em relação aos sistemas ocidentais e chineses modernos. No contexto regional, em relação à Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Israel, ela representa um salto de capacidade, mas não há equivalente ao F-35 novas versões do F-15 ou ao Rafale, que seguem claramente superiores. Só os JF-17 do Paquistão podem ser realmente intimidados pelo Sukhoi 35. O ataque militar ao Irã em 2025 alterou o equilíbrio de poder no Oriente Médio a favor de Israel e seus aliados. A eliminação dos sistemas de defesa aérea iranianos, destruição de aeronaves nas bases e falta de contra-ataque efetivo deixaram claro para Teherã que ficou claramente atrás de seus rivais no nível convencional. Essa experiência estratégica aumentou a pressão política para finalmente realizar a modernização que foi adiada por décadas. Nesse contexto, a entrega do Sukhoi 35 ao Irã representou mais do que a compra de um sistema de armas. Isso pode ser entendido como um ponto de virada simbólico, no qual a liderança iraniana volta a parecer capaz de agir tanto internamente quanto externamente. De modo geral, isso pode ser o início de um programa abrangente de modernização, até porque 48 aeronaves não são suficientes contra nenhum dos seus potenciais inimigos em caso de guerra. No entanto, se o Irã é sequer capaz de financiar a quantidade necessária, é outra questão, que provavelmente deve ser respondida com um não. A Rússia se colocou, com a guerra contra a Ucrânia, em uma posição em que passou a precisar urgentemente de armas iranianas, especialmente drones. O Irã, por sua vez, aproveitou essa dependência para obter acesso a equipamentos militares que Moscou anteriormente havia retido de propósito.
Os caças Sukhoi 35 e os sistemas S-300 ou S-400 modernizados criaram uma ligação estratégica que deve aproximar ainda mais os dois países nos próximos anos. Apesar disso, a cooperação não ocorreu como parceria entre iguais. A Rússia manteve as tecnologias-chave, enquanto o Irã ganhou principalmente capacidades operacionais. Politicamente, isso significa que Teherã limitou, de fato, sua capacidade de ação em relação a Moscou, pois peças de reposição, atualizações de software e treinamento precisam ser fornecidos permanentemente pela Rússia. Essa dependência criou um novo vínculo de segurança, difícil para Teherã romper em caso de conflito. A Guerra de 12 Dias mostrou que pode haver parceria com Moscou, mas não aliança. O Irã também não deve esperar ajuda militar russa no futuro. A China apoiou a aproximação estratégica entre Moscou e Teherã, mas não se envolveu em programas ofensivos de fornecimento. Pequim comprou petróleo do Irã, investiu em infraestrutura e deu ao regime iraniano certa estabilidade econômica. Ao mesmo tempo, a China tomou cuidado para não provocar reações do Ocidente, evitando fornecer ao Irã alta tecnologia como o J-10C ou o J-20. Com isso, a China se posicionou como um segundo apoiador, que, embora não tenha contribuído diretamente com capacidades militares, criou as condições econômicas para que o Irã possa, de fato, se modernizar militarmente. Na relação com a Rússia, criou-se um triângulo informal que age indiretamente contra interesses ocidentais na Ucrânia, Oriente Médio e Indo-Pacífico. A aquisição de 1 ou 2 esquadrões de Sukhoi 35 não mudou o equilíbrio militar no Golfo, mas ampliou consideravelmente o espaço de manobra do Irã. Com o alcance dos mísseis R-37M e os motores potentes, o Irã recebe pela primeira vez em décadas um caça capaz de ameaçar ativamente alvos regionais, além de suas próprias fronteiras. No espaço aéreo do Golfo Pérsico, a WACS e aviões-tanque dos Estados Unidos da América e Israel agora devem manter distâncias de segurança maiores. Aviões da coalizão devem coordenar melhor a vigilância aérea para detectar avanços iranianos a tempo. O Comando de Combate iraniano ganhou mais opções para negar ou estender temporariamente o acesso ao espaço aéreo. O Sukhoi 35 não alcançou supremacia aérea iraniana sobre os equivalentes ocidentais. Fragilidades em aviônica, datalink, guerra eletrônica e treinamento de pilotos limitam muito as possibilidades táticas. O efeito só ocorre onde os adversários precisam operar sob pressão de tempo ou espaço, ou onde as forças iranianas podem aproveitar vantagens assimétricas. No confronto direto, os Sukhoi 35 ainda são perigosos, mas inferiores. Até que um novo pedido maior seja feito, o Irã terá poucos aviões disponíveis. Apesar do pedido do Sukhoi 35, o Irã continua mantendo vulnerabilidades militares centrais. A Força Aérea possui poucos aviões modernos para proteger todo o espaço aéreo. A defesa aérea foi enfraquecida pela Guerra dos 12 Dias e precisa de uma reorganização abrangente. O sistema de logística e treinamento não possui o nível que as unidades modernas de aeronaves de combate necessitam. A dependência da tecnologia russa restringiu a flexibilidade estratégica. Em confronto com Israel ou Estados Unidos da América, o Irã seguiria usando meios assimétricos. Caças ocidentais em rede, com armas de precisão e além do alcance visual apoiados por sistema aerotransportado de alerta e controle, superam o Sukhoi 35 em vários cenários. O governo em Teherã apresentou o Sukhoi 35 como um símbolo do retorno à tecnologia de ponta. Após as pesadas derrotas militares e políticas das últimas décadas, a liderança usou os jatos como símbolo de renovação, para fortalecer a lealdade dentro da Guarda Revolucionária, da Força Aérea e da elite política. Para a propaganda, os Sukhoi 35 cumpriram uma dupla função. Eles possibilitaram uma estabilização interna, porque a modernização pode ser vendida como uma vitória sobre as sanções, e também permitiram uma dissuasão externa, porque foi transmitida a mensagem de que o Irã poderia voltar a atuar convencionalmente. A liderança percebeu que caças sozinhos não garantem virada estratégica. O Sukhoi 35 é prestígio, mas apenas uma parte de um repertório militar e político mais complexo. Os Sukhoi 35 fortalecem o Irã, mas não alteram o equilíbrio de poder. Eles possibilitaram uma verdadeira modernização pela primeira vez em décadas, mas não vão reverter o equilíbrio estratégico de forças.
Os F-35 de Israel, F-15 Sociedade Anônima da Arábia Saudita, F-16, Block 70 no Golfo e a avançada guerra eletrônica ocidental seguem claramente superiores. A compra dos Sukhoi 35 mostrou que o Irã, após as experiências devastadoras do 12º, o século começa a reforçar seriamente as forças armadas, fechando lacunas. O país aprendeu que capacidades assimétricas sozinhas, drones, mísseis, milícias, não podem compensar uma fraqueza convencional. A modernização da Força Aérea é um passo necessário, mas apenas o primeiro para o futuro. Isso significa que o Irã também vai ousar dar os próximos passos? Profissionalizar o treinamento, aprimorar a manutenção, integrar sistemas e possivelmente adquirir novas aeronaves poderia mudar gradualmente o equilíbrio militar. Não de forma dramática, mas perceptível. A região continua em movimento e os Sukhoi 35 são uma expressão visível desse desenvolvimento. Para você, como espectador, uma coisa fica clara. Por trás da entrega de um único sistema de armas, há muito mais do que se percebe à primeira vista. Quem entende por que o Irã passou décadas sem jatos modernos, as conexões políticas da Rússia e China em Teherã e por que os Sukhoi 35 alertam países do Golfo e Israel, consegue entender melhor o futuro do Oriente Médio, seja por novas compras de armas, escalada regional ou mudanças estratégicas? Se este vídeo te ajudou a enxergar o panorama geral e não apenas as manchetes, então continue com a gente. Neste canal, analisamos desenvolvimentos de segurança com profundidade para que você entenda o que está por trás das notícias. Quero agradecer de coração aos apoiadores, especialmente ao Tenente Coronel Thomas Camp e aos tenentes Jans Van Eck e Uwe de Vren, apelido 2.bib Karsten Schultz, Gula Shinasha, 4000, Tequila 42 Badass Lawyer Vision, Sound Lab, PKIF, Vu Maha Mori, Robert Viel 1528 Bertainment, Janice Gu, Anti-X, Sasha Müller, Cunningham e Eustress. Obrigado de coração. Sem eles isso não seria possível.